Opa, tudo bem? Eu sou o Luiz Camargo e seja muito bem-vindo. Ontem foi um dia histórico. O presidente calou a boca de todos aqueles que o chamavam de frouxonaro por não enfrentar de forma mais contundente os desmandos da nossa Suprema Corte. Em uma jogada de mestre e totalmente dentro das 4 linhas da Constituição, Bolsonaro concedeu graça de indulto ao deputado Daniel Silveira. Uma decisão inédita e extrema, cujas consequências políticas são ainda desconhecidas. Porém, muito mais extrema foi a decisão do STF que condenou o deputado em questão a 8 anos e 9 meses de prisão no regime fechado, pagamento de multa no valor de R$192 mil, além da cassação dos seus direitos políticos. Para se ter uma ideia, a pena base de homicídio são 6 anos de reclusão, ou seja, caso você tire a vida de uma pessoa, você pode ser condenado a 6 anos de prisão. Daniel foi condenado a 8 anos, simplesmente porque xingou alguns ministros da Suprema Corte. Sendo que, de acordo com o artigo 53 da Constituição, os deputados e senadores são invioláveis, civil e penalmente, por quaisquer de suas opiniões, palavras e votos. Além disso, os ministros julgaram um processo cuja acusação foi fundamentada numa lei já revogada, a Lei de Segurança Nacional. E a suposta principal vítima, Alexandre de Moraes, foi quem definiu a punição do réu. Na Lei dos Crimes de Responsabilidade de 1950, no artigo 39, inciso 2, diz que é crime de responsabilidade um magistrado proferir julgamento quando, por lei, seja suspeito na causa. O que significa que 9 dos 10 ministros que condenaram Silveira não poderiam sequer julgá-lo. Sendo assim, por qualquer ângulo que se olhe essa condenação, só é possível enxergar uma anomalia jurídica inexistente em qualquer país que ainda exista algum resquício de Estado de Direito. Agora preste atenção nesses vídeos. Que está nos assistindo, em forma de uma menção. Porque 2019 está chegando e está muito claro para a gente que você que está assistindo, você precisa nos ajudar a destruir este STF. Bandido, seu corrupto, entendeu? E a CPI da toga vai lhe provocar. Você vai ser o primeiro a ser questionado. Nós queremos saber como você tem 20 milhões de patrimônio. De onde você tirou esse patrimônio? De Mega Sena? De herança de quem você tirou, Gilmar Mendes? Foram das sentenças que você vendeu, seu canalha! Essa palhaçada tem que acabar. Essa palhaçada tem que acabar. Porque se continuar desse jeito, até esse momento, relutou em falar numa intervenção do Exército, vai falar. Entre eles eu. Se o Supremo continuar agindo como está, o Supremo tem que ser dissolvido. Lamento, mas se os outros ministros não têm força para segurar esse trio pró-Lula, pró-impunidade, pró-PT, pró-corruptos, pró-Aécio, se os outros ministros do Supremo não têm força para segurar esses 3 que estão deixando todos de joelhos, então não servem para nada. Levantem-se. Tirem esses 3 de alguma forma de lá. Ou o povo não vai ficar calado. E eu creio que nem as Forças Armadas ficarão caladas. É uma negação neurótica do sentimento de ódio, meu irmão, velho. Uma das tarefas fundamentais da gente é estimular o ódio de classe. A gente tem que acordar todo dia querendo esfolar o patrão. Tem que acordar todo dia querendo pegar pelos cabelos cada um daqueles ministros do STF, se puxar pelo fundo, sabe, peru. Pegar pelo cabelo cada um daqueles ministros do STF, cada um, presidente da Câmara dos Deputados, presidente do Congresso, tem que odiar, tem que xingar, tem que ter uma fonte de raiva, tem vontade de cuspir, tem que odiar a burguesia brasileira e todos os seus representantes. E que isso implica agora, nesse momento, ir para as ruas entrincheirados com arma na mão se tentarem derrubar a presidenta Dilma Rousseff. Fim da polícia militar, não acabou, tem que acabar. Eu quero o fim da polícia militar. Aí eu te pergunto,
algum desses vídeos foram considerados flagrante perpétuo? Essas pessoas sofreram algum tipo de punição? Alguma coisa aconteceu com o líder do MST ou com o Gregório do Vivier? Algum deles foi preso ou mesmo investigado por suas declarações de fato violentas e contra as instituições? Mas enfim, eu sempre vejo as pessoas que defendem o Daniel Silveira, sejam os jornalistas que se posicionam mais à direita, ou os influenciadores que apoiam o Bolsonaro, dizendo o seguinte: veja bem, a maneira que o deputado falou foi errada. Ele foi muito agressivo, usou linguagem chula, não teve decoro, é inconcebível falar o que ele falou e da maneira que ele falou, mas mesmo assim ele não deveria ser punido desta forma, ainda mais que se trata de alguém que goza de imunidade parlamentar. Eu confesso que esse tipo de discurso me irrita um pouco. Essa linha de defesa apenas abre margem para relativizar as decisões do Supremo. Diferente do Mamãe Falei, que de fato proferiu algo repulsivo contra as mulheres de um país em guerra, onde suas falas externaram o lado mais canalha de um homem. E veja bem, não estou defendendo a cassação dele e nem bancando o falso moralista. Sei que se mostrarmos o conteúdo de nossas conversas privadas de WhatsApp em grupos de homens, o que o Arthur falou talvez seja até fichinha, mas ainda assim não deixa de ser algo reprovável, que deveríamos nos envergonhar. Só que ao contrário disso, a fala do Daniel Silveira direcionada aos ministros do Supremo deveria ser aplaudida de pé. Sua fala de forma alguma aponta para aquele lado mais sombrio que todo ser humano possui, mas aponta justamente para aquele nosso lado que anseia por justiça. Quando em plenário, ou seja, na presença de todos os ministros, Cássio Nunes leu o conteúdo que Daniel disse em seu vídeo, conteúdo esse que o fez sentar no banco dos réus, o brasileiro que estava assistindo ao vivo a sessão ficou com a alma lavada. Daniel foi condenado por externar o que todo cidadão de bem sente com relação àqueles que hoje ocupam a mais alta corte da justiça desse país. Bom, mas voltando ao indulto do presidente, é claro que a oposição está em polvorosa, exigindo que o Congresso derrube a medida. Só que o próprio presidente do Senado, Rodrigo Pacheco, afirmou que, certo ou errado, o indulto não pode ser revogado pelo parlamento e que a motivação político-pessoal da decisão não é capaz de invalidar o ato. Por outro lado, Pacheco também alertou que a condenação de Silveira, mesmo com o perdão concedido pelo presidente, mantém sua inelegibilidade. O fato é que a Suprema Corte fará de tudo para impedir que Daniel Silveira concorra nessas eleições. Imagina a humilhação de Moraes ao ver o parlamentar que ele condenou sendo o senador mais votado da história do Rio de Janeiro. Mas o que precisamos entender é que, em termos legais, é verdadeiro que o indulto não tira a culpabilidade do condenado, o que significa que Daniel Silveira, aos olhos da justiça, permanece culpado. Porém, o indulto retira toda a punibilidade, o que significa que, apesar de culpado, ele não pode receber nenhuma das punições que lhe foram atribuídas, seja prisão, multa ou a perda dos direitos políticos. Inclusive, o presidente, provavelmente muito bem instruído pelo AGU Bruno Bianco, fundamentou o indulto de acordo com decisões anteriores do próprio ministro Alexandre de Moraes, como a ADI 5874, relatada pelo Barroso, e acordão redigido por Moraes, onde ele diz o seguinte, abre aspas, compete ao presidente da República definir a concessão ou não do indulto, bem como seus requisitos e a extensão desse verdadeiro ato de clemência constitucional, a partir de critérios de conveniência e oportunidade. Fecha aspas. Ou seja, Bolsonaro que decide a extensão da graça que ele concedeu a Daniel Silveira, e ele optou por livrá-lo de todas as punições, todas, o que inclui prisão, multa e a inelegibilidade. Mas para acabar com qualquer discussão, vamos ouvir o próprio Moraes defendendo o indulto presidencial quando, em 2017, o então presidente Temer, que o colocou na Suprema Corte, resolveu perdoar 85% das penas
de alguns bandidos do colarinho branco. A questão do indulto, esse ato de clemência constitucional é um ato privativo do presidente da República. Podemos gostar ou não gostar, assim como os parlamentares também não gostam muito quando o Supremo Tribunal Federal declara inconstitucionalidade de emendas, declara inconstitucionalidade de leis ou atos normativos. Função constitucional prevista nesse check and balances para o Supremo. Assim como o ato de clemência constitucional não desrespeita a separação de poderes. Não é uma ilícita ingerência do Executivo, com devido respeito às posições em contrário, na política criminal que genericamente é estabelecida pelo Legislativo e concretamente aplicada pelo Judiciário. Até porque indulto, seja graça, o perdão presidencial, seja individual, seja o coletivo, não faz parte da política criminal. É um mecanismo de exceção contra o que aquele que tem competência, o presidente da República, entender excessos da política criminal genericamente prevista pelo Legislativo e concretamente aplicada pelo Poder Judiciário. E nós temos exemplos no mundo todo. Mas claro que da mesma forma que os togados condenaram Silveira de forma ilegal, através de uma lei revogada e por um crime que não existe em nosso Código Penal, nada os impedem de agora ignorar esse indulto presidencial. Assim como nada impede a oposição de ir ao STF pedir a derrubada do indulto. E quando o pedido ir para julgamento em plenário, algum ministro peça vistas, mandando a decisão para o dia de São Nunca. No entanto, independente do que aconteça, Bolsonaro bagunçou todo o esquema deles. E fez isso ancorado na Constituição e de mãos dadas com a opinião pública. Muito mais do que livrar um deputado aliado, muito mais do que deixar sua candidatura à reeleição praticamente imbatível, Bolsonaro expôs em resolução 4K para todo o Brasil como os urubus togados limpam suas bundas sujas com as páginas da nossa Constituição. Ou seja, exclusivamente por causa de Jair Messias Bolsonaro, podemos dizer que a justiça nesse país ainda respira. Através de aparelhos, mas ainda respira. E por hoje é isso aí. Curte e compartilha ao máximo esse vídeo. Não esquece de deixar aquele comentário esperto para ajudar na relevância. E diante de toda essa perseguição que os canais conservadores estão sofrendo, se você acha meu trabalho importante e puder ajudar a manter esse canal em plena atividade, contribuindo com qualquer valor, nem que seja com R$1, o link do nosso Apoia-se está aqui na descrição do vídeo. Me segue também nas redes sociais, Twitter, Instagram, Facebook e no Telegram, @LuizCamargoVlog. Então até o próximo vídeo, valeu!